Você sabe o que é dízimo voluntário? Sabe o que significa isso? Porque existe dois tipos de dízimo. Existe aquele dízimo voluntário e existe aquele dízimo que é imposto, né? Eu já fiz um vídeo sobre dízimo que é imposto. Mas existe um dízimo que ele é voluntário. Será que tem nas escrituras esse dízimo voluntário? A própria palavra de Deus fala que nós devemos imitar a fé dos antigos, dos nossos irmãos, dos nossos pais na fé, né? E então nós vamos para a palavra de Deus para você entender o que significa dízimo voluntário. Será que esse dízimo voluntário ele traz benefícios para nós? O que significa esse dízimo voluntário? Esse dízimo voluntário significa um coração agradecido, um coração generoso. Então vamos por parte, vamos começar pelo nosso pai na fé, que chama-se Abraão, que foi muito antes de vir a lei para nós, né? Então no capítulo 14, versículo 20, olha o que diz a palavra de Deus, aqui que começa o dízimo voluntário, né? E Abraão fez uma guerra contra 5 reis e ele pegou grandes despojos, né? Muitas riquezas. E aí no versículo 20, olha o que aconteceu, né? Deus entregou esses reis nas suas mãos junto com as riquezas. E aí, versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Esse aqui era um rei de Salém, é um rei o qual a palavra de Deus não lança muita luz, que era rei de Salém, que é Jerusalém, né? Foi o encontro de Abraão abençoar ele. E Abraão deu o dízimo de tudo, isto é, a 10ª parte de toda aquela riqueza que ele conseguiu. E aqui que começa o dízimo voluntário, né? E depois Abraão teve o seu filho Isaque. Será que Abraão passou para Isaque também? E a palavra de Deus fala, né, no livro de Gênesis, no próprio livro de Gênesis, que Isaque escolheu a 100 por 1. Será que Abraão passou para o seu filho Isaque essas verdades espirituais também? Porque Isaque foi um homem muito rico. Certamente Abraão deve ter passado, embora as escrituras não falem que Isaque deu o dízimo, mas certamente Abraão deve ter passado para o seu filho. Tanto é verdade que provavelmente Isaque passou para Jacó, que está aqui no livro de dízimo, né? É o livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 22. Capítulo 28, versículo 22 do livro de Gênesis. Olha aqui que Jacó falou, né, quando ele estava indo para uma terra distante. 28, capítulo 28, versículo 22. Olha o que diz Jacó, né? A palavra de Deus fala: E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, certamente, Jacó aprendeu de Isaque, que aprendeu de Abraão, a bênção voluntária do dízimo. E tanto é verdade que Jacó foi muito abençoado, que no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 10, olha aqui o resultado. O resultado disso aqui. Capítulo 32, versículo 10. Sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo. Com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Lembra lá do texto que eu li? Que Jacó estava indo para a terra só com o cajado, aí ele fez esse voto a Deus do dízimo voluntário. Do dízimo voluntário. Tudo que ele viesse nas suas mãos de bens materiais, ele devolveria os 10%, né? E a palavra de Deus fala que em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, quem semeia muito, muito colherá. Quem semeia pouco, pouco colherá. Então, meus amigos, meus irmãos, o dízimo voluntário é muito diferente dos dízimos que são impostos sob medo, sob pressão para nós. O dízimo voluntário é aquele dízimo que brota de um coração muito agradecido. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 3, né, versículo 9, Provérbios 3, 9, olha o que diz a palavra de Deus.
capítulo 3, versículo 9. Isso aqui são conselhos de Deus para a nossa prosperidade neste mundo. Embora nós damos o dízimo voluntário como agradecimento, né? Está aqui no capítulo 3 de Provérbios, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Meus amigos, meus irmãos, eu posso lhe afirmar que o dízimo voluntário, ele é uma bênção. Se eu fosse contar aqui as bênçãos que têm ocorrido conosco, você poderia falar, isso aqui é fantasia. Não, isso aqui é invenção, né? Eu gastaria vídeos e vídeos falando das bênçãos. O que é você ter o dízimo voluntário? Ah, mas eu não participo de nenhuma igreja, eu não vou, eu sirvo a Deus, né? Eu não consigo mais ir para os templos. Mas você também não pode dar o teu dízimo voluntário? Abraão deu para um rei que era rico já, né? O rei de Salém. Você não pode pegar essa parte aí, ó Deus, para quem que eu vou dar? Vou dar para um servo do Senhor. Eu vou dizimar lá. É isso que a palavra de Deus fala, porque o dízimo ele tem que ele tem que beneficiar aqueles irmãos. Se você fizer isso, eu faço isso. Faço isso, eu estou falando não para minha honra e glória, porque eu não posso fazer isso, porque eu conheço a palavra de Deus. Eu estou falando para você imitar a nossa fé, imitar a fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, que foi antes da lei, né? O que é que você faz com os teus bens? Você nunca deu os seus nada. Ah, eu não estou mais frequentando o templo, não dou nada, não faço nada. Por que você não experimenta seguir os conselhos da palavra, os conselhos dos antigos, né? Sobre o dízimo voluntário, né? Eu sou muito rigoroso quando Deus coloca os nossos recursos, o nosso salário que eu trabalho, e também eu tenho outras fontes de renda, né, agora. Então eu tiro primeiramente de Deus, né? Quando eu pego meu salário, a primeira coisa que eu tiro é meu dízimo voluntário, que eu coloquei no meu coração. Ninguém pediu, você tem que dar tanto X, não. Eu coloquei o dízimo voluntário, falei, vou pegar o dízimo, como Abraão fez, como Isaac fez, como Jacó fez, que era antes da lei, e tudo que o Senhor colocar na minha mão, certamente eu vou dar o dízimo. Estou falando isso para você seguir o nosso exemplo nos dias atuais. E você vai ver que bênção é você fazer isso. Isso significa que você tem um coração generoso, significa que você não é apegado aos bens materiais, significa que você está honrando a Deus com os teus bens, e muitos não fazem isso. Ele faz tudo ele faz, menos honrar a Deus com os seus bens. Nunca sobra, não vai sobrar nunca. Se você não colocar Deus, honrar a Deus com as primícias dos teus bens, nunca vai sobrar. E eu falo para você, Deus supre todas as suas necessidades. Eu entrei por um período difícil na minha vida, mas Deus veio no meu socorro muito rápido. Vocês sabem que eu compartilhei com vocês aqui, né? E hoje eu estou aqui, né? Compartilhando com vocês a minha experiência de aprender com os nossos pais na fé, o dízimo voluntário, né? E explicando para você como você deve fazer. Como você deve fazer com os dízimos voluntários, né? Deus vai te dar sabedoria. Ore a Deus, Senhor, como que eu faço com o meu dízimo voluntário, com as minhas ofertas? Você é assim com a mão, é? Quando você está assim com a mão fechada, a bênção não vem. A bênção só vem quando a sua mão está assim, ó. É dessa forma que funciona. Eu espero que através dessa meditação na palavra de Deus, para o teu bem, você acate essas palavras. Se você não quiser também, vai levar uma vida sempre apertada, sempre miserável. É assim. Lembra que eu li aqui 2 Coríntios 9, 6. Apóstolo Paulo dizendo, olha, quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, muito colherá. E o apóstolo Paulo estava falando aqui das ofertas. Se você ler o contexto, né? Do versículo 1 do capítulo 9 em diante, ele está falando de ofertas, né? Está aqui, de contribuição. Aí chega aqui, né, no versículo 7, cada um contribua segundo o propósito no seu coração,
não com tristeza ou por necessidade. Eu estou precisando resolver essa questão financeira. Tá vendo? Pois Deus ama o que dá com alegria. Não, eu vou dar para Deus porque olha, eu preciso sair dessa situação financeira. Eu preciso sair. Não faça isso. Porque a palavra de Deus falando assim, eu não posso dar por necessidade, eu posso dar porque eu estou com o meu coração alegre. Eu estou com o coração desprendido das coisas, né, do dinheiro. Eu gosto de contribuir, eu sou generoso. Como diz lá em Isaías, o generoso ele fica de pé. No livro de Isaías fala muito isso aí, que eu não me lembro agora, o capítulo e o versículo, mas eu já fiz um vídeo, né, sobre o livro de Isaías que fala sobre a pessoa ser generosa. A pessoa generosa, ele sempre fica de pé, né? Que Deus possa abrir a tua mente em nome de Jesus. Amém.